O ex-presidente Lula lidera as intenções de voto na corrida para a presidência da República numa nova pesquisa eleitoral da Genial Quaest. Vamos ver os desempenhos dos possíveis candidatos. Na pesquisa estimulada, quando os candidatos são apresentados aos entrevistados, Lula, do PT, aparece na liderança com 48% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, sem partido, soma 21%. Em seguida, aparece Sérgio Moro, também sem partido. Ele tem 8% das intenções de voto. Ciro Gomes, do PDT, aparece no quarto lugar com 6%. João Dória, do PSDB, tem 2% e Rodrigo Pacheco, do PSD, 1%. Felipe Dávila, do Partido Novo, não pontuou. Brancos e nulos somam 10%. Indecisos, 4%. A pesquisa ainda simulou um segundo cenário, ainda para o primeiro turno. Vamos ver. A pesquisa também simulou um cenário com Eduardo Leite como candidato do PSDB no lugar de João Dória. Na liderança, continua Lula, do PT, com 47%. Jair Bolsonaro, sem partido, aparece com 21%. Sérgio Moro, também sem partido, vem em seguida com 8%. Ciro Gomes, do PDT, tem 7%. Rodrigo Pacheco, do PSD, soma 1%, mesmo índice alcançado pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. Felipe Dávila, do Partido Novo, não pontuou. Brancos e nulos somam 10%, indecisos 4%. O ex-presidente Lula também lidera todos os cenários em um eventual segundo turno. Vamos então aos números. O Instituto fez também simulações para o segundo turno. No primeiro cenário, na disputa entre Lula, do PT, e Bolsonaro, sem partido, Lula lidera com 57% das intenções de voto contra 27% de Bolsonaro. Os votos brancos, nulos ou aqueles que declararam que não vão votar aparecem com 13%. 3% declararam estar indecisos. Num segundo cenário, numa eventual disputa entre Lula, do PT, e Sérgio Moro, sem partido, Lula aparece na frente com 57% das intenções de voto. Moro surge com 22%. Os votos brancos, nulos ou aqueles que declararam que não vão votar somam 19%. 3% disseram estar indecisos. No terceiro cenário, numa eventual disputa entre Lula, do PT, e Ciro Gomes, do PDT, Lula aparece em primeiro com 53% das intenções de voto. Ciro soma 20%. Os votos brancos, nulos ou aqueles que declararam que não vão votar aparecem com 24%. 3% declararam estar indecisos. No quarto cenário, numa eventual disputa entre Lula, do PT, e Eduardo Leite, do PSDB, Lula surge com 57% das intenções de voto. Eduardo Leite aparece com 14%. Os votos brancos, nulos ou aqueles que declararam que não vão votar representam 26%. 3% disseram estar indecisos. No quinto cenário, numa eventual disputa entre Lula, do PT, e João Dória, do PSDB, Lula lidera com 58% das intenções de voto contra 13% de João Dória. Os votos brancos, nulos ou aqueles que declararam que não vão votar aparecem com 24%. 5% declararam estar indecisos. No sexto cenário, numa eventual disputa entre Lula, do PT, e Rodrigo Pacheco, do PSD, Lula aparece com 59% das intenções de voto. Rodrigo Pacheco soma 12%. Os votos brancos, nulos ou aqueles que declararam que não vão votar surgem com 25%. 4% disseram estar indecisos. A pesquisa ouviu 2.063 pessoas entre os dias 3 e 6 de novembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.